e a aposentadoria de Barroso oficializada. O nome de Jorge Messias será anunciado por Lula ainda hoje, Mariano? Isso, Amadeu, a expectativa é essa, que ainda hoje o presidente divulgue que o Jorge Messias é o seu indicado para substituir o Roberto Barroso no STF. A gente tem as imagens de ontem desse encontro. O presidente recebeu no Palácio do Planalto o presidente da Assembleia de Deus de Madureira, o bispo Samuel Ferreira. Além do bispo, estiveram também presentes a ministra Gleice Hoffmann e o deputado federal Cezinha da Madureira. Como você falou, o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, é o franco favorito para substituir o Barroso. E a qualquer momento esse nome, Amadeu, deve ser divulgado, porque o PT quer essa antecipação, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está aí tentando emplacar o nome do ex-presidente Rodrigo Pacheco. Então, a expectativa é que ainda no exemplar especial de amanhã, esse nome seja confirmado no Diário Oficial da União, o nome do Jorge Messias como o substituto do até segunda-feira, porque até 18, na realidade, até dia 18 ele segue como ministro do STF. Após isso, a gente tem também a imagem do decreto, onde foi publicado essa aposentadoria do ministro Roberto Barroso. Então tá aí, saiu já no Diário Oficial o nome de Roberto Barroso, fora, aposentado, do Supremo, e há uma pressa do Lula anunciar, e o anúncio é do ministro Jorge Messias, e faltava uma conversa do Lula com o Alcolumbre para aplainar as coisas com o Senado. Isso deve acontecer ainda hoje. Não há mais dúvida sobre o nome do Messias, não é, Alessio? Olha, Amadeu, eu acredito que não. Desde o início desse processo, quando foi anunciado, e até mesmo antes de ser confirmado esse anúncio do ministro Barroso da sua aposentadoria antecipada, o Jorge Messias já aparecia em várias listas como franco favorito. Isso veio se confirmando com o passar do tempo. Surgiram, claro, outros personagens, outros nomes também. Houve muito lobby também, principalmente da classe política, sobre o Pacheco também, para que ele pudesse ser esse nome a assumir esse cargo. Mas veio se confirmando com o passar do tempo, e aquele encontro de ontem, esse encontro que o Mariano trouxe agora também do presidente Lula com o próprio Jorge Messias, foi, acredito que a cereja do bolo para se confirmar essa indicação. Eu acho que é uma guinada também para o setor evangélico, a gente tem essa aproximação do Jorge Messias porque ele é evangélico. Eu acho que a gente já tem ali esse perfil muito bem estabelecido, um perfil de confiança, a gente comenta bastante de que esse é o perfil também de Flávio Dino, também de Cristiano Zanin, os outros dois nomes indicados pelo presidente Lula. Eu acredito que essa deve ser a pegada daqui para frente de qualquer que seja o presidente, e o presidente Lula segue também essa mesma linha, indicando o advogado-geral da União, que é muito próximo do presidente da República. Tem uma coisa interessante, Amadeu, acontecendo, que é a seguinte: o Jorge Messias sequer foi indicado e já tem substituta para ele na Advocacia-Geral da União. Até mandei a foto da Isadora Cartacho, que hoje é a procuradora que atua junto ao Supremo Tribunal Federal. Eu estava olhando o currículo dela, ela estudou no Ceará, e essa aí pode ser a substituta do Jorge Messias. Ele estaria tentando emplacar a Isadora Maria Belém Rocha Cartacho, que seria interessante, porque é uma mulher, né? Então, como há uma pressão para que o Lula nomeie uma mulher para o STF, ele não atenderia a pressão, mas, em compensação, para a AGU, a Advocacia Geral da União, seria a Isadora. Inclusive, o nome da outra suposta indicada também seria uma mulher. Então, duas mulheres são cotadas para substituir o Jorge Messias, que é pernambucano, tem só 45 anos de idade, vai ficar aí 30 anos, caso o nome dele seja aprovado, né? E eu vou repetir o que eu já disse. O Lula aprendeu a indicar procurador-geral da Justiça e ministro do STF com Bolsonaro. Antes do Bolsonaro, o Lula nomeou Joaquim Barbosa sem nunca tê-lo visto pessoalmente. Uhum. Nomeou, aí tinha Rodrigo Janot, outros procuradores da lista sextupla. Então, o Ministério Público dizia: o primeiro é esse, o Lula ia lá e nomeava.
Aí depois do episódio Mensalão, depois que o Lula foi para a cadeia, e dos 6 votos que mandaram o Lula para a cadeia, 5 eram de ministros indicados pelo PT. Quando ele saiu da cadeia, que ele viu que o Bolsonaro botou um procurador que não enxergava nada de errado no governo dele. Botou 2 ministros que são 100% Bolsonaro, até debaixo d'água. Ele disse, eu acho que esse jeito do meu sucessor foi melhor do que o meu. E aí ele botou lá o Dino, botou o Zandim e vai botar o Messias. É isso. Caso seja. A política real é essa. Na realidade, o ideal não era, mas a real é assim que funciona. Aliás, Ari, e eu invoco o testemunho aqui do senhor, nos Estados Unidos, todo mundo lá sabe, na Suprema Corte, quando vem um ministro do partido indicado por um presidente republicano, vai votar favorável ao republicano. Quando é do Partido Democrata, é carimbado ministro democrata. É assim ou não é? E graças ao domínio total da Suprema Corte, é que o presidente Donald Trump vem tomando decisões disparatadas sem nenhum freio por parte da Corte Suprema dos Estados Unidos. Porque se ele não tivesse maioria na Suprema Corte, já teriam dado um freio nele. Mas como lá ele tem maioria, ele faz e acontece. Aliás, Amadeu, naquele livro Como Morrem as Democracias, tem um trecho que fala sobre essas nomeações do Supremo, da Suprema Corte Americana, e o Donald Trump, no primeiro mandato, ele começou a pavimentar esse domínio completo da Suprema Corte. E os autores do livro consideram que esse foi o início de um processo de, digamos assim, decadência da democracia americana. Então fica a lição que aconteceu nos Estados Unidos. E com o Jorge Messias, a gente já vê o que acontece. Lula passa a ter 5 indicações das 11. Vamos lá para a manchete 2 do Mariano. O Mariano traz aí um pedido do ex-presidente Bolsonaro. Ele aciona o Supremo por permissão para a festa